Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar mais um capítulo de Daniel. Prometi para vocês que é do 1 ao 12. Daniel tem 12 capítulos. E eu venho trazer a sequência para vocês, que era sobre esse livro maravilhoso. Era um livro maravilhoso para ler, para entender as profecias. É muito importante. Quero vocês lerem o livro de Daniel. Quero todos os capítulos. Do 1 ao 6 é história, do 7 ao 12 são profecias, do 1 ao 6 histórias de Daniel, que era na corte babilônica, do 7 ao 12 profecias para o tempo do fim, que eram ligadas em Apocalipse. Daniel e Apocalipse são os mesmos livros, uma conectada na outra. Recapitulação, capítulo 1 de Daniel, desolação de Israel. Líderes adorando falsos deuses, e por isso que a terra sofreu a desolação da terra inimiga, que era invadindo Jerusalém, que era Babilônia. Capítulo 2, a estátua assustadora, que era rei Nabucodonosor, sonhou com a estátua de cabeça de ouro, que era peitos e braços de prata, cintura de bronze, e as pernas de ferro, que era pés de ferro e de barro, que seriam, a cabeça de ouro era a Babilônia, que era peitos e braços, Medo-Pérsia, a cintura de bronze, Grécia, pernas de ferro, Roma, e os pés de ferro e de barro, Europa dividida, que eram as 10 tribos bárbaras, que era que invadiram Roma e conquistaram a cidade italiana. Capítulo 3, era a fornalha ardente, eram os 3 amigos de Daniel, que foram em uma reunião que o rei Nabucodonosor fez, com todos os sátrapas, com todos os governantes babilônicos de todas as províncias da Babilônia, que era uma reunião importante, que era para adorar a estátua que o rei levantou, que ele não aprendeu, que Daniel tinha falado para ele no capítulo 2, que o reino dele passaria, mas ele não quis obedecer à voz de Deus. E o que ele fez? Ele levantou uma estátua e obrigou a todos a adorá-la. Mas quem não adorou foram os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Por isso foram jogados na fornalha ardente. E foram salvos porque teve fé em Jesus Cristo, em Deus. Capítulo 4, a loucura de Nabucodonosor. Mais um sonho, que era para ele, Deus avisou a ele para ser humilde, para governar com humildade. Ele dá oportunidade para várias pessoas, os cativos, trabalharem com paz, sem a opressão. Mas ele não quis ouvir. Daniel interpretou o sonho para ele, mas ele não quis obedecer. O que aconteceu? 7 anos com um coração de animal, vivendo como animal. Capítulo 5, a loucura de Nabucodonosor, a loucura de Belsazar, que era neto de Nabucodonosor. Também não aprendeu nada, as histórias que o avô passou. Fez uma festa para 1000 pessoas. E o que ele fez? Não contente com as taças, com os utensílios que tinha, dentro ali do palácio, quis pegar os utensílios sagrados do templo, dos deuses lá de Babilônia, que foram roubados de Jerusalém, quando Nabucodonosor invadiu. E o que aconteceu? Pegando os utensílios sagrados, bebeu vinho, deu glórias aos deuses falsos, com os utensílios que eram das coisas de Deus. Por isso Deus, ele escreveu na parede, a profecia, naquele dia, a Babilônia caiu. Naquele dia, foi o último dia do reinado de Belsazar.
que era os medos e os persas, que eram os peitos e os braços de prata, que a profecia estava se cumprindo, que invadiu Babilônia, que derrotou o rei Belsazar. E Dário, que era o rei dos medos, que se apoderou do poder. Capítulo 6, Daniel na cova dos leões, que era pela sua fé, que era pela confiança que o rei Dário tinha em Daniel, que era a inveja dos sátrapas que foram feitos presidentes, que foi eleito presidentes pelo rei Dário, que tiveram inveja de Daniel, que era a fé que Daniel tinha, que ele lançou na cova dos leões. E lançando na cova dos leões, Daniel não murmurou, não desanimou, teve fé, manteve a sua fé e foi salvo pelo anjo do Senhor, que fechou a boca do leão. E agora o capítulo 7, os 4 animais, o sonho sobre os 4 animais. Quem são esses 4 animais? O que significa com o capítulo 2? Lá foi feita uma estátua, aqui serão feitos como animais. Deus deu uma explicação para Daniel no capítulo 2, que é uma forma simples. Agora ele vai ampliar a explicação, ele vai ampliar o sonho, o que significa realmente. Lá foi cabeça de ouro, peitos e braços de prata, cintura de bronze, pernas de ferro e pé de barro e pé de ferro. Agora ele vai dar o nome dos países que governará depois de Babilônia. Mas antes de eu pregar o capítulo 7, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso, o dia do Senhor, o sábado, que começou ontem depois do pôr do sol, que ele vai terminar hoje depois do pôr do sol. Que o Senhor abençoe a todos que estiverem assistindo este vídeo, a todos que não estiverem, também que o Senhor abençoe, e que eu possa pregar esse capítulo, Senhor, capítulo 7 de Daniel, que é um livro muito importante, que era para as pessoas saberem das explicações, que era das profecias, essa escassez que era de sabedoria que as pessoas não têm, aquelas explicações que as pessoas não têm, que precisam ter. Me ajude, Senhor, nesta pregação, nessas horas, minutos e segundos. E tudo isso agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Então, povo de Deus, capítulo 7 de Daniel, o sonho sobre os 4 animais. Capítulo 7, versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões entre seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou ao sumo de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes diferentes um dos outros subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como o homem, e lhe foi dada a mente de homem. O que significa este primeiro animal? O leão, que ele tinha 2 asas. Era o reino de Babilônia. O que significa as 2 asas? O rei Nabucodonosor, que derrotava a quem quisesse, conquistava reinos pelo seu poder, que era o poder de soberano, de Babilônia, que ele era forte, tinha um exército forte. E tinha 2 asas, porque tinha o poder. E o que fala? Primeiro era como o leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas. Por que arrancou as 2 asas do leão? As 2 asas de Nabucodonosor? Capítulo 4. O sonho que o rei Nabucodonosor teve,
Cara, da mata, que uma árvore crescendo e o Senhor Jesus falando para ele ser humilde. Era humilde com as pessoas. E ele não obedeceu e foram arrancadas as duas asas. Cara, foi feito como a de animal. Cara, posto em pé. Como a de animal. Cara, e depois, passados 7 tempos, cara, ele calculou que ele estava errado. Cara, que Deus é soberano. Cara, que Deus tinha razão. E ele se voltou para Deus. Versículo 5. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. O que isso significa? Qual é esse animal? O que esse animal significa? O urso. O urso significa a Medopérsia. E o que significa as 3 costelas na boca? Foram as 3 conquistas que o reino Medos e Pérsias conquistaram. Deixa eu achar. Aqui, ó. Conquistaram o reino da Lídia, do Egito e da Babilônia. As 3 conquistas que o Medo-Pérsia conquistaram: Lídia, Egito e Babilônia. As 3 principais conquistas. E o que significa levantou-se de um lado? Quem começou a reinar depois da invasão de Babilônia? Dário, o Medo. E quem reinou mais? Quem sobrejava mais, no reino? Quem teve mais conquistas? O rei Ciro. Enquanto Dário estava governando na Babilônia, Ciro estava em batalha. Estava conquistando reinos e teve mais poderio. Versículo 6. Depois disto continuei olhando e eis que outro, semelhante a um leopardo. E tinham nas costas 4 asas de ave. Tinham também este animal 4 cabeças e lhe foi dado o domínio. O que significa o quarto animal? Do leopardo. Quem é esse animal e qual reino que significa? O leopardo. Esse animal é o leopardo. E que reino significa? A Grécia. E por que tinha 4 asas de águia nas costas? Alexandre o Grande conquistou 10 reinos. Conquistou 5 reinos em 10 anos. Foi rápido. Conquistas em 10 anos. Conquistou qual? Qual reino ele conquistou? 336. Trono da Macedônia. 334. Batalhas de Granico. 333 batalhas de Calcomela, 323 capital em Babilônia, 323 que ele morre aos 33 anos. Foi rápido a sua conquista, mas ele morreu em 323 aos 33 anos. E o que aconteceu? Seu pai tinha problemas, seu irmão também. O outro irmãozinho dele era pequeno e não podia reinar. Então o que aconteceu? 4 de seus generais, tinha um exército enorme, mas 4 de seus generais, disputavam quem iria governar. Não chegaram ao conceito, e dividiu. Esses 4, um pegou um reino. E dividiram. Um pouco para cada um. E governaram. Governaram no seu tempo. E o versículo 8, no versículo 7. Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços.
e pisava aos pés do que sobejava, e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinham 10 chifres. Qual é esse animal terrível e espantoso que Daniel não soube pôr na genealogia de animais? Não soube o nome daquele animal. Ele via que era terrível e espantoso, porque era um reino que sobejava aos pés de quem eles queriam, que era maltratavam, não tinham dó. E o que aconteceu? Que ele não soube pôr o nome desse animal. Qual animal que era esse aí? Roma imperial. Jesus viveu no tempo de Roma. E quem matou Jesus? Os romanos. Versículo 8. Tem mais surpresas. Estando eu a observar os chifres. Deixa eu voltar no versículo 7. 10 chifres. O que significava esses 10 chifres? 10 tribos bárbaras. Que eu comecei a comentar no começo do vídeo. 10 tribos bárbaras. E o que significam essas 10 tribos bárbaras? 10 tribos bárbaras. Os vândalos. Quem começou a oprimir Roma primeiro foi os álamos e os francos. Os álamos eram da Alemanha e os francos eram da França. Começaram a batalhar contra Roma. Depois, em 406, os vândalos, junto com os suevos, os vândalos, se não me engano hoje é a Hungria, e os suevos é Portugal, começaram também a batalhar. Por que começaram a batalhar contra Roma? Porque Roma cobrava impostos dessas tribos. As 10 tribos bárbaras ficavam ao norte de Roma. E todo primogênito dessas tribos, homens, Roma tomava para frequentar o exército de Roma. Deportava o primogênito para o exército de Roma. Tem até uma série na Netflix que tem a série Bárbaros, que ensina, a história, que fala a história de Roma. Tem também a History Channel, também, que conta a história das 10 tribos bárbaras em Roma. Por que eles batalharam contra Roma? Por causa da opressão que Roma tinha sobre eles. Aí, continuando, em 408 os visigodos da Espanha começaram junto com os burgúndios da Suíça também a batalhar contra Roma. E foi indo até 538 com os ostrogodos. Os ostrogodos começaram a batalhar. Foi antes, 400 e pouco, que eu falei aqui, mas foi no ano 300 e pouco que começaram a batalhar contra Roma. Foram quase 100 anos de batalha. Mais de 100 anos de batalha. Contra Roma. Em 538, em 476, na verdade, em 476, Roma caiu. Rômulo Augusto era imperador. Aí o versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Antes de eu falar isso, complementando os 10 tribos bárbaras. Em qual contexto as 10 tribos bárbaras estão na estátua? Os pés de ferro e de barro. As tribos divididas, a Europa dividida. E o que significa o versículo 8? Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual os 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Tinham 10 chifres no animal. Tinham 10 chifres. Levantou-se um pequeno.
dos 10 chifres. E o que ele fez? Arrancou 3. E qual dessas 3 tribos foram arrancadas? Tinham 3 tribos arianas. Tinha um rei chamado Ário, que era em 315, que proclamava que Jesus não era filho de Deus, era apenas um arcanjo, era um anjo, e não acreditava na divindade de Jesus. Até escreveu um livro sobre isso. Ele quis fazer a Bíblia Sagrada dele. E passados anos, muito tempo depois, 3 tribos concordavam com a doutrina de Ário. E qual eram essas 3 tribos que faziam igual à doutrina de Ário? Os vândalos, foi extinto em 406. Os ostrogodos em 453 e os érulos em 476 foram extintos. Esses eram as 3 tribos bárbaras que foram extintas. Por que eles foram extintas? Porque quando o bispo de Roma, em 538, começou a reinar, no cumprimento dos 1260 anos de supremacia papal, ele aniquilou essas tribos. Não concordavam. Desde o ano 313, quando Constantino fez um dia de adoração, o decreto dominical começou nesse ano, começou em 313, e nomeou o bispo de Roma como a cabeça de todos os chefes de todas as igrejas. O bispo já começou a trabalhar sobre essas tribos. Quem concordava com um bispo, ficavam, ia ajudar o bispo. Quem não concordava, seriam extintos, seriam aniquilados. E os vândalos, os ostrogodos e os érulos acabou sendo extintos. E quem era o chifre pequeno? Roma papal, que eu acabei de falar. Ele aniquilou essas 3 tribos e começou o seu reinado, mas estabeleceu mesmo em 538, que começou a soberania dos 1260 anos da supremacia papal. Aí o versículo 9, olha que maravilhoso esse versículo. Continuei olhando até que foram postos nos tronos, os anciões de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele, milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolenes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foram tirados do domínio, todavia foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo de um tempo. Estava eu olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinham como as nuvens do céu como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória ao reino, para que os povos, anciões e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, o seu reino jamais será destruído. Então, quer dizer, Daniel viu um trono. Depois que ele viu os 4 animais, que era Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma, que ele viu um ancião de dias, sentando-se no trono. Mas antes de eu falar desse ancião de dia, eu vou falar para vocês quanto tempo esses impérios reinaram no mundo. Babilônia reinou de 605 até 539. Medopérsia reinou de 539 até 313. Grécia, de 313 até 168.
tudo antes de Cristo. E Roma, de 168 até o ano 476 depois de Cristo. 168 antes de Cristo, 476 depois de Cristo. Quer dizer, foi o que mais reinou e continua reinando até hoje, né? Roma, que era Roma imperial, foi essa. Que era hoje Roma papal, reina até hoje. E o ancião de dias? O que Daniel viu? Que eram os anjos servindo o ancião de dias, que sentou do lado de Deus. O Filho do Homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo estava pegando o livro da vida, o livro de registros da vida. E quando aconteceria esse juízo? Que eu vou falar, eu estou falando hoje, eu vou falar no capítulo 8 e 9, que eu vou falar no Apocalipse capítulo 4. É o livro do juízo, é o tribunal do juízo. E que ano que começou esse tribunal? 1844. Jesus passando de sacerdote para sumo sacerdote. A igreja de Laodiceia. E qual é o nome da igreja de Laodiceia? A igreja do juízo. Daniel teve a visão, que era do tribunal do juízo, que era o juízo dos mortos. Começou o juízo dos mortos em 1844. Daniel estava no ano 556 aqui. Que era muito tempo até chegar, que era 1844. Que Deus revelou para ele essa visão do tribunal do juízo dos mortos. Versículos 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse que me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Enquanto tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés do que se sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinham na cabeça um do outro, que subiu diante do quarto, do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. E eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até os veio ancião de dias e fez justiça dos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuiriam o reino. Então ele me disse, versículo 23, então ele me disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e acabará a 3 reis. E matará a 3 reis, profirará palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos que serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Mas depois se assentará um tribunal para tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. O rei, o reino e o domínio e a majestade dos reis debaixo de todo o céu serão dados aos povos do Santo Altíssimo. O seu reino será eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Então, quer dizer, cara, Daniel, cara, viu, cara, esta visão de 4 animais, cara, o tribunal de Cristo. E o que fala, cara, magoará os santos do Altíssimo? Esse chifre, cara, igual eu falei, era Roma papal. Quem reinava na época era Roma imperial. Depois da queda da Roma imperial, Roma papal se estabeleceu. Estava tudo já combinado, cara, para Roma papal assumir. Roma imperial caiu, mas não terminaria Roma ali, cara, continuaria Roma papal. O que Roma papal fez?
magoou os santos do Altíssimo. No livro A Grande Controvérsia ou O Grande Conflito, que são os mesmos livros, Ellen White, a profetisa da Igreja Adventista, fala de Wycliffe, de John Hus, de Wesley, de Martim Lutero, que sofreram na perseguição papal na Idade Média, de 538 até 1798. O povo santo sofreu. Igual Daniel 12 fala, uma tribulação como nunca houve. Que vai acontecer nos tempos finais, nos nossos dias. Mas na Idade Média também teve uma tribulação. A Bíblia Sagrada trancada. Ninguém podia possuir a Bíblia. Só as verdades do papado. Só a doutrina católica. Até os reis da época, os reis da Espanha, da Alemanha, da Itália, da Inglaterra, eles tinham que se submeter ao Papa. Se vocês não seguirem a minha doutrina, vocês estão fora dos seus postos. Era que o Papa da época falava, o sistema papal transmitia. No capítulo 8, que eu vou falar do carneiro e do bode, eu vou falar mais completamente, sobre o que o sistema papal fez. Eu tenho um coisa completo, que eu estudei, e vou transmitir para vocês. Não estou atacando, a Igreja Católica, porque eu sei lá que tem pessoas sinceras em todas as denominações, presbiteriana, congregação cristã, assembleano, batista, na adventista, na católica, tem pessoas sinceras. Tem pessoas que buscam a Deus. Tem pessoas sinceras, mas que precisam entender, que precisam estudar Apocalipse 18, quando o anjo fala: sai dela, povo meu. Você precisa sair. Você é sincero, mas você está numa denominação errada. Você precisa sair. Você precisa acordar para a verdade. É muito sério, povo de Deus. Não estou brincando com vocês. É a palavra de Deus que fala para todos vocês saírem da denominação errada. Quando vier o decreto dominical, não tem mais escolha. Ou você vai para Deus, ou você vai para a besta. Sinal de Deus e sinal da besta. Sábado ou domingo, não tenho para onde correr mais. Depois eu vejo qual vou escolher. Não! Vai ser o momento. Mas antes disso acontecer, o momento é hoje. De você se converter. De você escolher ir para Deus. No capítulo 8 eu vou trazer mais, sobre esse reino. Aqui no meu canal eu já fiz um vídeo sobre o chifre pequeno. Mas, vou retornar a fazer no capítulo 8 de Daniel. Vou falar também um pouquinho da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que eu vou complementar no capítulo 9. Vai estar muito especial para vocês. Vou fazer um estudo completo, para vocês entenderem, o que realmente significa o livro de Daniel. Qual o alarme que eles fazem, para o tempo do fim. Daniel e Apocalipse. Mas é sério isso que eu estou falando, povo de Deus. Ou vocês acordam para a verdade, ou será tarde demais. O momento é hoje, o momento é agora.
Não podemos ficar, cara, fazendo vista grossa, tampando um olho e, cara, jogar debaixo do tapete. Cara, depois eu vejo isso. Não, é o momento. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Meu Deus e Pai, Deus de minha vida, Deus de minha história, muito obrigado por essas horas, minutos e segundos que eu estive com o Senhor. Cara, o Senhor me deu a palavra e me deu força, cara, para pregar essa mensagem, cara, para pregar a verdade para o povo de Deus. Tem todos sinceros em todas as dominações, tem pessoas sinceras nas dominações que existem hoje, cara, que tentam buscar a sua fé, que tentam buscar o seu amor, mas estão em lugares errados. Cara, precisa acordarem, precisa sair dessas denominações, precisa acordar para a verdade, sair da mentira, mesmo que há pessoas que buscam a verdade, mas precisa sair da mentira. Muito obrigado, meu Deus, por este momento, que no dia do Senhor eu possa estar pregando esta palavra, este alarme, esta advertência. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso peço e oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, povo de Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Se inscreve no meu canal, deixa seu like, ative os sininhos para vocês receberem o meu vídeo e me ajudem a me fortalecer aqui no YouTube. Eu preciso ser inscrito no YouTube. Cara, ainda não cheguei a 1000 inscritos, ainda tenho 27 inscritos, eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Para mim levar mais a palavra de Deus para vocês. Um feliz sábado a todos e até a próxima.